Olá, amigos, ouvintes da Rádio Nova Aliança 103.3 FM, 710 AM. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa de Justiça e Paz. Para você que nos acompanha pelas redes sociais do YouTube e do Facebook no CJP Brasília, nosso programa vai ao ar aos sábados, às 11 horas da manhã. E para você que nos escuta pelas ondas do rádio, nosso programa vai ao ar aos domingos, à noite, às 20 horas. Antecedendo o programa da Palavra do Pastor, nosso cardeal Dom Paulo César. O tema de nosso programa de hoje é a encíclica Laudato Si, pelo seu aniversário de publicação da segunda encíclica do Pontífice Papa Francisco. Laudato Si, que em tradução para o português significa louvado sejas, com o subtítulo Sobre o Cuidado da Casa Comum, é a encíclica do Papa Francisco, na qual o Papa critica o consumismo e o desenvolvimento irresponsável e faz um apelo à mudança e à unificação global para combater a degradação ambiental e as alterações climáticas. A encíclica foi oficialmente publicada no dia 18 de junho de 2015, mas já em 25 de maio, ela foi lançada como uma resposta às expectativas das comunidades religiosas, ambientais e científicas internacionais e também das lideranças políticas, econômicas e dos meios de comunicação social, como uma resposta à crise representada pelas mudanças climáticas. O Papa Francisco deixa claro que espera que a encíclica influencie a política energética e econômica e que estimule um movimento global por mudanças para deter a deterioração global do ambiente. O Papa Francisco se dirige na encíclica Laudato Si a cada pessoa que habita neste planeta Terra, apelando às pessoas comuns para que, assumindo a sua responsabilidade, tomem uma atitude diferente e também pressionem os políticos no sentido dos estados tomarem atitudes diferentes. É a segunda encíclica publicada pelo Papa Francisco. É a maior parte relacionada às mudanças climáticas e elas estão em consenso, os ensinamentos da encíclica estão em consenso com os aspectos científicos relacionados às mudanças climáticas, né? Então, a Laudato Si é integralmente produzida pelo Papa Francisco, então é um documento político que inicia, de fato, a mensagem de Francisco para o planeta Terra. O Papa Francisco coloca que o ser humano não está dissociado da Terra ou da natureza. São parte de um mesmo todo. Então, destruir a natureza equivale a destruir o homem. E destruir o homem, para os católicos, é um pecado. Da mesma forma, não é possível falar em proteção ambiental sem que esta envolva também a proteção ao ser humano, especialmente os mais pobres e vulneráveis. O Papa chama esse raciocínio de ecologia integral, e a ecologia integral permeia toda a construção da carta encíclica Laudato Si, tanto do ponto de vista da argumentação religiosa, quanto das prescrições políticas. O Papa critica a incapacidade das conferências internacionais de responder à crise climática e sugere uma saída gradual dos combustíveis fósseis, propondo mudanças no modelo atual de licenciamento ambiental, por exemplo. A crise climática, segundo o texto da encíclica, é uma das faces de uma grande crise ética da humanidade. Essa crise ética é produzida pela ruptura das relações com Deus, com o próximo e com a Terra, que o Papa chama de 3 relações fundamentais da existência. Então, a relação com Deus, a relação com o próximo e a relação com a Terra. Os padrões insustentáveis de produção e consumo da sociedade global, impulsionados pela tecnociência fora de controle, levam à degradação das relações humanas e à degradação também da nossa casa comum, que é como o Papa Francisco chama o nosso planeta. Pouca coisa na agenda socioambiental parece ter escapado à análise do Papa Francisco.
Além das questões de crise do clima, Papa Francisco indica a proteção dos oceanos, fala sobre a poluição das águas, sobre as espécies ameaçadas, as florestas e os povos indígenas. Em relação a todos esses temas, as principais críticas recaem sobre os países ricos, que consomem mais e também poluem mais. É uma expressão de produção e consumo que aparece 5 vezes no texto da encíclica. Estes países também são chamados a compensar os pobres pela degradação. Nós sabemos que as populações pobres estão mais vulneráveis às mudanças do meio ambiente e à crise climática. Nações inteiras correm o risco de ficarem submersas, por exemplo, pela elevação dos níveis dos oceanos. E os países ricos são os maiores responsáveis pela emissão de gás carbônico, que promove o efeito estufa na Terra, exacerbando um aspecto natural que já acontece no planeta, pela presença do gás carbônico na atmosfera, esse aquecimento, leve aquecimento da atmosfera terrestre, quando os raios do Sol penetram pela atmosfera e ficam retidos. As ondas de calor ficam retidas nesse ambiente propício. Por isso se chama estufa, como um efeito estufa, como se fosse uma superfície de vidro, uma casa de vidro, na qual o calor é retido. O grande problema do excesso de gás carbônico na atmosfera é justamente o fato de esse calor não conseguir escapar da atmosfera. Então, muito mais calor fica retido, e isso eleva a temperatura da superfície global. Essa elevação da temperatura, que acontece num ritmo muito mais agressivo do que os processos naturais do planeta, está levando ao degelo das calotas polares e à elevação dos oceanos. Então, as populações mais vulneráveis se encontram em países que não têm como, seja por deficiência financeira ou deficiência tecnológica, não tem como arcar com as consequências dessa elevação. E o seu território vai sendo diminuído, gradualmente, ano a ano. Então, o Papa Francisco chama a atenção para esses pontos, né? E os países em desenvolvimento também são exortados a examinar essa característica de superconsumo das classes abastadas e convidados a não repetir a história dos ricos durante o seu desenvolvimento, trazendo a ideia de que atualmente é possível um desenvolvimento limpo, um desenvolvimento que preserve a natureza, e que se trata muito mais de uma escolha de modelo de desenvolvimento do que, de fato, a falta de alternativas ao desenvolvimento. Em vários pontos da encíclica, o Papa fala em pontos delicados dentro da política internacional e da política interna dos países. Ele defende, por exemplo, a ideia de que o crescimento ele é finito e que as sociedades abastadas, as sociedades mais ricas, vão decrescer para que haja recursos para os mais pobres se desenvolverem. Ele também compra uma briga histórica ao sugerir que o homem não deve sujeitar a natureza. Que essa interpretação bíblica de que a natureza deve se submeter ao homem, ela é permeada de um cuidado com a natureza, um cuidado com toda a obra de Deus. Essa diferença é uma diferença fundamental, já que alguns argumentos de algumas sociedades estão ligados às escrituras e usam as escrituras para justificar a degradação ambiental. Então, o Papa coloca uma posição muito clara de harmonia com o ambiente. A Laudato Si apresenta uma revolução tecnológica ao colocar o homem, uma revolução teológica ao colocar o homem como parte da natureza. O homem integrado à natureza, especialmente criado por Deus, de fato, o Papa coloca isso claramente, mas dentro da natureza, não separado dela. Então, o Papa Francisco coloca uma alternativa para toda a humanidade, para todas as religiões.
dando a devida importância para a preservação do meio ambiente e para a harmonia da ocupação do homem na Terra. Louvado sejas, né, que é a Laudato Si, é sobre essencialmente o cuidado da casa comum. Ela está dividida em 6 capítulos e 246 parágrafos, seguidos de 2 orações escritas pelo próprio Papa. Uma delas, nós vamos falar aqui no programa, é a oração pela nossa terra. Nós vamos terminar o nosso programa com essa oração. No primeiro capítulo, o Papa faz um apanhado geral sobre o que está acontecendo no planeta, resumindo as questões ambientais, os conflitos ambientais, a partir de um mundo amparado pela ciência. Então, o Papa dá uma interpretação também teológica, interpretação que o cristão deve ter sobre essas alterações e sobre como os dados científicos podem contribuir para que o cristão entenda o mundo. No segundo capítulo, se chama o Evangelho da Criação. Ele traça uma argumentação teológica do mundo amparado sobre as ligações entre o ser humano e a natureza. No terceiro, aborda as raízes humanas das crises ecológicas, da crise do planeta. No quarto, fala sobre a ecologia integral. No quinto, apresenta o chamado à ação, inclusive política, no âmbito local e internacional, fazendo eco ao princípio pense globalmente e haja localmente. Ele traz, então, a responsabilidade individual que cada cristão tem de manutenção dessa terra. Este princípio, pense globalmente e haja localmente, ele foi consagrado na Eco 92 e também foi conhecida como Rio 92, né? É a Conferência das Nações Unidas que estabeleceu a necessidade dos países atuarem em conjunto para a manutenção do equilíbrio ecológico do planeta. E no sexto capítulo, o Papa encerra falando de educação, cultura e de uma espiritualidade ecológica. O Papa Francisco, eu acho que foi muito feliz em trazer essa percepção da necessidade de um desenvolvimento integral e um desenvolvimento que seja harmonioso com a natureza. O Papa Francisco traz um olhar por inteiro. Que tipo de mundo queremos deixar para as próximas gerações? No parágrafo 160, o Papa faz a pergunta: que tipo de mundo queremos deixar a quem vai suceder-nos, as crianças que estão a crescer? Este é o âmago da Laudato Si. É o que se espera do cristão nessa postura diante de um mundo complexo e globalizado, diante de um mundo com tantos desafios e desigualdades, diante de um mundo que prega o consumismo e o desenvolvimento desenfreado e sem respeitar o meio ambiente. O Papa prossegue na encíclica. Esta pergunta não toca apenas o meio ambiente de maneira isolada, porque não se pode pôr a questão de forma fragmentária. Com essa ideia, o Papa Francisco nos traz um conceito muito importante. Não existe fora do planeta. Tudo está integrado. Nós estamos integrados ao planeta. Nós estamos integrados à natureza, nós dependemos da natureza. Dependemos dos alimentos que são plantados. Dependemos das abelhas que polinizam essas plantas, esses cultivares que dependem de uma certa temperatura, uma faixa de temperatura para poder se desenvolver. Tudo isso está interconectado. O Papa conduz a se interrogar então sobre a existência, o sentido da nossa existência e sobre os valores que estão na base da vida social. Para que viemos a esta vida, diz o Papa? Para que trabalhamos e lutamos? Que necessidade tem de nós esta terra? Somos nós que precisamos da terra, e não a terra que precisa de nós. O Papa continua.
se não pulsa nelas esta pergunta de fundo, não creio que as nossas preocupações ecológicas possam surtir efeitos importantes. Então, o Papa também traz uma reflexão sobre o nosso modo de vida e o porquê fazemos as coisas. Por que devemos manter o equilíbrio ecológico do planeta? Por que devemos defender a natureza, defender os povos originários, que têm um modo de vida especial, que depois foi tratado pelo Papa Francisco como um modo de bem viver, que deve ser observado e trazido para o nosso cotidiano. O nome da encíclica Laudato Si foi inspirado na invocação de São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor. E no Cântico das Criaturas recorda que a terra, a nossa casa comum, se pode comparar, ora, a uma irmã, com quem partilhamos a existência, ora, a uma boa mãe, que nos acolhe nos seus braços. Nós mesmos somos terra, conforme o Gênesis, capítulo 2, versículo 7. O nosso corpo é constituído pelos elementos do planeta. O seu ar nos permite respirar, e a sua água vivifica-nos e restaura-nos. O Papa traz na encíclica Laudato Si, de uma forma até poética, alguns conceitos que são fundamentais para a nossa existência. Quando nós maltratamos a terra, quando nós saqueamos a terra, extraímos de forma irresponsável, todos os vulneráveis, os abandonados do mundo, fazem parte deste processo da terra maltratada. O Papa Francisco convida a ouvir e exorta todos e cada um, indivíduos, famílias, coletividades locais, nações, comunidade global, internacional, a uma conversão ecológica. Significa mudar de rumo, como diria São João Paulo II, assumindo a beleza e a responsabilidade de um compromisso para o cuidado da casa comum. Ao mesmo tempo, o Papa Francisco reconhece uma crescente sensibilidade relativamente ao meio ambiente e ao cuidado da natureza, e cresce uma sincera e sentida preocupação pelo que está a acontecer no nosso planeta. A humanidade possui a capacidade de colaborar na construção da nossa casa comum. O ser humano é capaz de intervir de forma positiva. O Papa exorta que nem tudo está perdido, porque os seres humanos capazes de tocar o fundo da degradação podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se. O Papa Francisco, com certeza, se dirige aos fiéis católicos, mas também ele traz mensagens especiais aos cristãos do mundo inteiro. Os cristãos, em particular, advertem que a sua tarefa no seio da criação e os seus deveres em relação à natureza e ao Criador fazem parte da sua fé. Mas se propõe entrar em diálogo com todos acerca da nossa casa comum. O Papa Francisco, ele é muito feliz nas suas colocações em relação a convidar que haja uma harmonia entre outras igrejas e comunidades cristãs e também com outras religiões, onde se tem desenvolvido uma profunda preocupação e uma reflexão valiosa sobre o tema da ecologia. Ele coloca de uma forma muito transparente de que é necessário uma decisão em todos os níveis da vida social, econômica e política, em um diálogo honesto que estruture os processos e que realmente transforme a realidade. A ideia é uma consciência formada e responsável, crescendo em um nível educativo, espiritual, eclesial,
político e teológico. Laudato Si tem ainda duas orações. Uma oferecida à partilha com todos os que acreditam num Deus Criador onipotente. E essa é o nome da primeira oração. Deus Criador onipotente. E outra, dirigida aos que acreditam em Jesus Cristo. Eu vou ler então a oração pela terra, já nos encaminhando para o final deste programa, que é em homenagem ao Laudato Si, justamente pela ocasião do seu aniversário. Antes de nós lermos a oração, eu gostaria de abordar um pouco mais o primeiro capítulo, onde o Papa trata dos problemas que estão acontecendo na Terra. Porque é importante também ter clareza sobre esses problemas. O primeiro capítulo, que está a acontecer à nossa casa, fala essencialmente de 4 aspectos. As mudanças climáticas, e trata as mudanças climáticas como um problema global com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, distributivas e políticas, sendo os principais desafios da humanidade. A questão da água, onde Papa Francisco coloca claramente que o acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental e universal, porque determina a sobrevivência das pessoas e é, portanto, uma condição para o exercício de outros direitos humanos. Essa fala do Papa Francisco ela é muito importante, porque existe uma tentativa, isso em praticamente todos os países do mundo, da privatização do acesso à água. Tornar a água um bem privado em lugar de um bem comum. E o Papa Francisco, então, indica que o caminho é justamente o inverso. A água como um bem universal, dos direitos humanos, universalmente distribuídos, com acesso livre a todos e todas. A preservação da biodiversidade é um outro tema, onde o Papa ressalta que, pela diminuição dos hábitats, desaparecem milhares de espécies vegetais e animais, que já não poderemos mais conhecer. São perdidas para sempre. E fala uma coisa muito importante, que não é a questão do recurso explorável que nós estamos perdendo, mas a questão de que a biodiversidade tem um valor em si mesmo. Então, a terra é rica e bela, e deve ser valorizada por ser rica e bela, não pelo valor econômico que se pode tirar dela. E fala também de uma dívida ecológica, como um quarto pensamento fundamental. No âmbito de uma ética das relações internacionais, o Papa indica que existe uma dívida ecológica diante dos países desenvolvidos em relação aos países em desenvolvimento que precisam ainda de apoio. E diante das mudanças climáticas, existem responsabilidades diversificadas e as dos países desenvolvidos são maiores, porque suas emissões são maiores, emissões de CO2. Então, a encíclica traz a consciência de todas essas questões que são difíceis de lidar. E nos coloca num papel de responsabilidade e de decisão a respeito do futuro do planeta. A Laudato Si é uma mudança de paradigma para o cristão. Ela é um documento político do Papa que vai muito além de uma preocupação simples com o futuro da humanidade. Aborda uma nova forma de perceber a vida e de perceber as relações com a natureza. Eu encerro este programa de Justiça e Paz trazendo a oração pela nossa terra, que o próprio Papa Francisco escreveu e que consta na encíclica Laudato Si, nessa semana de aniversário, onde várias comemorações aconteceram. Deus onipotente, que
que estais presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe, derramai em nós a força do vosso amor, para cuidarmos da vida e da beleza. Inundai-nos de paz, para que vivamos como irmãos e irmãs, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos desta terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida, para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Tocai os corações daqueles que buscam apenas benefícios à custa dos pobres e da terra. Ensinai-nos a descobrir o valor de cada coisa, a contemplar com encanto, a reconhecer que estamos profundamente unidos com todas as criaturas no nosso caminho para a vossa luz infinita. Obrigado porque estais conosco todos os dias. Sustentai-nos, por favor, na nossa luta pela justiça, o amor e a paz. Diante desta bela oração, eu encerro mais este programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e na sequência você fica com Simone Furquim, trazendo a interpretação do Evangelho para a nossa vida cotidiana. Muito obrigada pela sua audiência, você que nos ouve pela Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, nesta noite de domingo. Para você que nos acompanha pelas redes sociais, a sua presença aqui é muito importante. Curta a nossa publicação e ative as nossas notificações. O nosso muito obrigada. E que tenhamos todos uma santa e abençoada semana, refletindo sobre a importante mensagem da Laudato Si, que temos como obrigação e também como sensibilidade ao coração de levar pela vida como um preceito fundamental para as nossas ações, pensamentos e a própria existência. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho e este foi mais um programa de Justiça e Paz. Desejo a todos muita paz. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é João, capítulo 21, de 20 a 25. João encerra seu Evangelho ressaltando os valores do discipulado de Jesus, que é de seguir, de testemunhar Jesus e permanecer fiel ao seu projeto de vida. Pedro quer saber de Jesus o que acontecerá com o discípulo amado. Na narrativa e em todo o Evangelho, não sabemos o nome deste discípulo, porque o Evangelho de João é escrito com uma riqueza simbólica para transmitir um significado muito profundo para a comunidade cristã e para nós hoje. Pedro sofrerá o martírio e o discípulo amado vai permanecer até que Jesus venha. Na conclusão da leitura, o editor final do Evangelho diz que quem deu testemunho de tudo o que aprendemos neste livro foi o discípulo amado. Nessa perspectiva simbólica, muito encontrada no Evangelho de João, compreendemos que o discípulo amado é o símbolo da comunidade que permaneceu fiel aos ensinamentos de Jesus. Essa comunidade foi passando de geração em geração até chegar a nós. Nós também somos os discípulos amados de Jesus quando permanecemos fiéis ao seu projeto de vida. Sabemos que Jesus foi uma pessoa inteiramente preocupada com as minorias de seu tempo, com os mais vulneráveis. Então, permanecer fiel a esse projeto de Jesus é também cuidar dos vulneráveis de nosso tempo. Nesta semana, do dia 21 a 28 de maio deste ano, celebramos 8 anos da memorável encíclica Laudato Si, escrita pelo Papa Francisco, que nos convoca a cuidarmos de toda a criação divina. A criação está vulnerável
diante do modelo econômico de exploração em que vivemos. Isto reflete em morte tanto para a natureza como para nós mesmos, seres humanos, que fazemos parte desta casa comum. Portanto, é tempo de unir a nossa voz e oração. Nesta semana de oração pela unidade dos cristãos, oremos todos juntos para que possamos seguir, testemunhar, permanecer firmes no compromisso cristão, anunciando que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, para que toda a criação tenha vida em seu nome.